Sertão em chamas. A Batalha de Maranduba. No dia 9 de janeiro de 1932, a fazenda Maranduba, situada no sertão sergipano, tornou-se palco de um dos combates mais intensos e sangrentos da história do cangaço. Virgulino Ferreira da Silva, o temido Lampião, liderou seu bando de 32 cangaceiros contra uma força policial composta por aproximadamente 100 homens, comandada pelo tenente Manuel Neto e pelo capitão Liberato de Carvalho, do grupo Minha Terra é Sergipe. A emboscada foi meticulosamente planejada por Lampião, que utilizou seu profundo conhecimento do terreno para posicionar seus homens estrategicamente entre os umbuzeiros e as formações rochosas da Caatinga. O tiroteio começou por volta do meio-dia e se estendeu até o anoitecer, deixando um rastro de destruição e morte. Cariri Cangaço, segundo relatos, o tiroteio foi tão intenso que, anos após o confronto, as árvores da região ainda exibiam marcas das balas e a vegetação permanecia queimada, como se um incêndio tivesse devastado a área. Estratégia versus os força. Bruta apesar da inferioridade numérica, Lampião demonstrou superioridade tática ao utilizar o terreno a seu favor e surpreender as forças volantes. Enquanto os soldados avançavam confiantes, acreditando na vitória certa, foram surpreendidos por uma emboscada que resultou em pesadas baixas. Lampião aceso, historiador Rodrigues de Carvalho, destacou que, apesar da superioridade em homens e armas por parte das forças militares, Lampião demonstrou uma superioridade tática sobre seus adversários. Ele afirmou: "E a verdade deve ser dita. Quem primeiro abandonou o campo de luta foi a força." Lampião aceso. O testemunho de Labareda Ângelo Roque, conhecido como Labareda, foi um dos cangaceiros que participou da batalha e deixou um relato vívido do confronto. Em seu depoimento, ele descreve como o bando se preparou para a emboscada e enfrentou as forças volantes. Segundo Labareda, o conhecimento do terreno foi crucial para o sucesso da emboscada. As consequências do confronto às baixas foram significativas para ambos os lados. As forças volantes sofreram entre 6 a 8 mortos e diversos feridos, enquanto os cangaceiros tiveram 3 mortos e 4 feridos. Apesar das perdas, a vitória tática de Lampião foi evidente, consolidando sua reputação como um líder estratégico e temido. Grupo Minha Terra é Sergipe. Lampião aceso Brunzi 1. A história que quase foi esquecida apesar da importância da Batalha de Maranduba. Muitos relatos oficiais tentaram minimizar o impacto da derrota das forças volantes. O capitão João Bezerra, em suas memórias, referiu-se ao confronto como um encarniçado combate com grandes perdas de parte a parte, e posteriormente afirmou que Lampião havia sido destroçado em Maranduba. No entanto, os relatos e evidências apontam para uma vitória significativa do bando de Lampião. Um marco na resistência sertaneja à Batalha de Maranduba não foi apenas uma vitória militar para Lampião, mas também um símbolo de resistência do cangaço frente à opressão do Estado e de suas forças armadas. O episódio representou uma virada tática e psicológica na guerra travada no sertão nordestino. A forma como Lampião conseguiu, com menos de 40 homens, enfrentar e dispersar uma força mais do que o dobro em número, armada e teoricamente preparada, impressionou inclusive seus próprios inimigos. Mesmo sendo considerado um fora da lei, Lampião era visto por muitos sertanejos como uma figura de resistência contra o abandono e a violência cometida por autoridades locais. A vitória em Maranduba ampliou ainda mais esse imaginário, reforçando a ideia do cangaceiro como símbolo de luta frente à injustiça social. Embora na prática, o bando também cometesse inúmeros crimes contra a população. O silêncio oficial e a resistência da memória popular ao silêncio das fontes oficiais sobre a derrota em Maranduba não é casual. Para o governo e o exército da época, admitir que uma tropa treinada foi derrotada por um grupo de homens considerados bandidos seria uma humilhação pública. Por isso, muitos registros militares minimizaram ou distorceram os fatos,
tentando apagar da memória nacional esse embaraçoso capítulo. Contudo, a memória popular resistiu. Moradores da região passaram a relatar os detalhes do confronto de geração em geração, mantendo viva a lembrança do dia em que a Caatinga se encheu de tiros e gritos. Pesquisadores e historiadores locais também tiveram papel essencial para recuperar os fatos, entrevistando testemunhas, cruzando documentos e analisando mapas do combate. A importância da Maranduba para o estudo do cangaço. Estudar a Batalha de Maranduba é compreender que o cangaço não foi apenas um movimento de banditismo como muitas vezes foi retratado, mas também um fenômeno social, político e militar. Lampião e seu bando representavam mais do que violência. Simbolizavam a resposta de um povo abandonado, esquecido pelo progresso e pelos direitos civis, que via nas armas um modo de sobreviver e resistir. A análise dessa batalha também contribui para desfazer o mito de que os cangaceiros sempre fugiam dos confrontos diretos. Em Maranduba, o que se viu foi um planejamento cuidadoso, uma execução precisa e uma resistência feroz, digna de um exército organizado. A liderança de Lampião nesse episódio reforça sua imagem como um estrategista, e não apenas como um chefe de bando errante. Considerações finais. Batalha de Maranduba permanece como um dos episódios mais marcantes da trajetória de Lampião e do cangaço. Embora tenha sido negligenciada por muito tempo, hoje é reconhecida como uma das maiores demonstrações de força, estratégia e resistência do movimento cangaceiro. Estudar e divulgar essa história é contribuir para a preservação de uma memória que foi, por muito tempo, silenciada pelos registros oficiais. Mais do que uma simples derrota do exército, Maranduba é símbolo de uma luta muito maior. A do povo sertanejo por visibilidade, respeito e justiça. E enquanto essa luta for lembrada, o som dos tiros daquele 9 de janeiro de 1932 continuará ecoando na história do Brasil. O impacto cultural da Batalha de Maranduba. A Batalha de Maranduba também se insere no imaginário popular como um marco cultural. O sertão, muitas vezes relegado ao papel de cenário árido e esquecido, passou a ocupar um espaço central na narrativa da resistência brasileira. Lampião, mesmo envolto em controvérsias, tornou-se uma das figuras mais representativas desse sertão combativo, onde honra, estratégia e sobrevivência se misturavam de maneira visceral. A cultura popular, por meio da literatura de cordel, da música e até mesmo do teatro, incorporou esse episódio como uma de suas maiores epopeias. Os cordelistas cantaram os feitos de Lampião em Maranduba, destacando sua coragem, a astúcia do bando e o pânico dos soldados do exército. As letras muitas vezes colocavam os cangaceiros como heróis trágicos, homens forjados pela dureza da vida e pela negligência do Estado. Esse enraizamento na cultura é um dos principais motivos pelos quais a história da batalha não desapareceu. Mesmo com o apagamento nos registros oficiais, ela sobreviveu no verso, na prosa e na memória oral dos sertanejos, perpetuando-se muito além dos livros de história. A estratégia militar de Lampião, do ponto de vista militar, a Batalha de Maranduba, mostra que Lampião possuía uma compreensão profunda do território e da arte da guerra no sertão. Ele utilizava com maestria os elementos naturais a seu favor. O relevo acidentado, a vegetação densa e espinhosa da Caatinga, os riachos secos que se tornavam armadilhas naturais. Em Maranduba, escolheu um terreno que favorecia a defesa e a emboscada armou o ataque de maneira meticulosa e coordenou o fogo cruzado com precisão quase cirúrgica. Além disso, sua liderança sobre o bando era incontestável. Os cangaceiros confiavam plenamente em suas ordens, seguiam suas instruções com disciplina e coragem. Isso fez toda a diferença no confronto com os soldados, que muitas vezes estavam mal treinados para o tipo de combate irregular e imprevisível que se travava no sertão. A atuação dos cangaceiros em Maranduba também desmente a ideia simplista de que eram apenas saqueadores itinerantes. Eles demonstraram organização, tática e espírito de corpo, características de uma guerrilha consolidada.
Por isso, estudiosos do tema consideram Lampião um precursor das táticas de guerra assimétrica, que décadas depois seriam estudadas nos manuais militares modernos. O silêncio da história oficial, motivo pelo qual batalhas como Maranduba foram apagadas dos documentos oficiais, está diretamente ligado à construção de uma narrativa nacional centrada no poder do Estado. Admitir que uma tropa regular do exército foi derrotada por um grupo de cangaceiros significava questionar a eficácia das Forças Armadas e, por extensão, a autoridade do governo federal. Isso era inaceitável numa época em que a imagem de força do Estado precisava ser mantida a qualquer custo. Por isso, muitos arquivos da época omitiram os detalhes da batalha, e as versões que circularam oficialmente foram recheadas de contradições ou simplesmente ignoraram o episódio. Coube aos pesquisadores independentes, aos historiadores regionais e aos descendentes das testemunhas e participantes o trabalho de reconstruir a verdade com base nos relatos orais, documentos fragmentados e evidências locais. A resistência da memória sertaneja à força da memória popular sertaneja é um dos elementos mais impressionantes da história da Batalha de Maranduba. Mesmo sem acesso à escrita, muitos moradores da região transmitiram os detalhes do confronto de geração em geração, com impressionante fidelidade. Esses relatos orais se tornaram uma fonte riquíssima para a historiografia contemporânea, que passou a dar mais atenção à história vista de baixo, isto é, contada pelas vozes que tradicionalmente foram silenciadas. Nesses relatos, Lampião é descrito não só como um guerreiro, mas também como alguém que conhecia profundamente o sofrimento do sertanejo. Por isso, mesmo com seus crimes e ações violentas, mantinha uma aura de respeito e admiração por parte de muitos. A vitória em Maranduba apenas reforçou essa percepção. A atualidade do debate estudar a Batalha de Maranduba nos dias de hoje é fundamental para compreender o Brasil profundo, aquele que ainda luta por reconhecimento, infraestrutura, educação e justiça social. O episódio nos obriga a refletir sobre como o país lida com sua própria história, como encara os conflitos internos e como trata aqueles que se insurgem contra o sistema. Além disso, traz à tona a necessidade de se reavaliar o papel do cangaço dentro da historiografia nacional. Lampião, Maria Bonita, Corisco e tantos outros personagens não podem ser compreendidos apenas como criminosos. Eles são produtos de um contexto social extremo, onde as fronteiras entre justiça, vingança e sobrevivência eram constantemente borradas.